Boa noite a todos. Aqui estamos nós, mais uma reunião na nossa casa, o Lar de Teresa. Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, né? E que a gente possa estar aqui hoje aproveitando a nossa reunião com muita harmonia, né? Com muito entendimento. E hoje nós vamos estar recebendo o Moisés Santos, do CEOI, o CEOI Jesus Gonçalves. O Moisés já contribui muito com palestras lá no Núcleo Emmanuel, né? No nosso núcleo, lá em Jacarepaguá, e hoje ele está aqui conosco, contribuindo dentro desse nosso programa de reuniões virtuais que nos possibilita hoje com a tecnologia, né, que a gente possa estar fazendo e buscando esses palestrantes para que nós possamos ser cada vez mais enriquecidos, né, com essa palavra. Então, Moisés, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje conosco, né? Boa noite para você. Eu que agradeço a participação, uma satisfação muito grande estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Moisés. Então, vamos à nossa página de hoje. Nossa página da nossa leitura inicial é do capítulo 24 do Testemunhos Vivos, Solução Desastrosa. Lembro-me bem, acabara para mim o doce sabor de viver. Via-me incapaz de resolver as dificuldades surgidas, sem coragem para lutar e sem discernimento, dominada pelo medo, num ato de extrema covardia, dei término ao que de mais precioso possuímos, a própria vida. Mas que tremenda desilusão! Meu corpo ali ficou inerte, sem nada sofrer. No entanto, a minha alma, meu espírito, o eu que não morre, ali estava amargando uma dor sem fim. O arrependimento me sufocava o âmago. Queria gritar, chorar, e me dominava uma enorme ânsia de voltar. A garganta fechava-se, faltava-me o ar. O desespero tomava conta de todo o meu ser. Depois de muitas aflições, entrei numa espécie de sonolência, revendo todo o meu passado e, sobretudo, as oportunidades que eu havia jogado fora. Hoje, ainda trazendo o meu peito arfando de dor e remorso pelos sofrimentos causados àqueles que ainda me amam, sofrendo as dores impostas pelo meu desvario, rogo a Deus, a todos, a caridade de uma prece. Peçam a Deus que tenha misericórdia de mim. Santinha, assim me conheci. Essa página foi recebida em março de 2003, em nossas mesas mediúnicas. E, assim como todas as páginas desse livro, que é uma preciosidade, é o livro Testemunhos Vivos. Né? Então, foram espíritos que deram seus testemunhos e que, para que com eles nos sirvam de alertas a todos nós. Né? Aqui tem ensinamentos valiosos e reflexões valiosas para todos nós. E assim vamos fazendo a nossa prece para que Moisés possa nos dar a contribuição do seu estudo. Jesus amado, Deus nosso Pai, amigos espirituais de nossa casa, aqui estamos nós envolvidos nessa vibração, envolvidos na harmonia dessa nossa casa, em que aqui viemos buscar o consolo, a compreensão dos teus ensinamentos, a coragem para que possamos seguir adiante, a esperança para que não nos falte a vontade de continuarmos caminhando. Envolve a todos nós e, com tua permissão, amigos benfeitores, com a tua permissão, Mestre, e com a permissão de Deus nosso Pai, nós pedimos para dar por iniciado
a reunião dessa noite. Assim seja. E assim, Moisés, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Caríssimos e caríssimas, irmãos e irmãs de Ideal Cristão Espírita, Lar de Teresa, uma satisfação estarmos novamente, de alguma forma, em contato. Então, buscando as diretrizes libertadoras da doutrina espírita, esse capítulo 6 do Livro dos Espíritos, segunda parte, item 257, vem nos falar, o próprio Allan Kardec, a respeito de tudo que ele observou dos próprios habitantes do mundo espiritual. Ele, codificador, que viu além dos fenômenos, que não ficou circunscrito às manifestações, às aparências, aos recursos da fenomenologia mediúnica, mas buscou a inteligência por detrás do fenômeno. E então temos agora a projeção dos próprios habitantes do mundo espiritual para nos contar como eles se sentem, como foi a ruptura, o desligamento. Aí vai uma grande diferença entre desencarnar e morrer. Como o Manuel Filomeno de Miranda nos ensina, que morrer é simplesmente o corpo deixar de ter as suas funções vitais. E o espírito, que não pode mais atuar as suas funções motoras, os recursos naturais de conexão da vitalidade, acaba sendo retirado do corpo. Mas o morrer não significa desencarnar obrigatoriamente. Porque o desencarnar significa libertar-se do corpo e dar prosseguimento às propriedades da imortalidade, vivenciando essas propriedades com desapego, em função da prática da renúncia, da real aplicação dos recursos materiais dos quais nós vamos nos utilizar enquanto estamos revestidos da vilejadura terrena, para ter sem se apoderar, para usar sem se exceder, para alcançar pelos esforços naturais do mérito e da conquista das posses passageiras, mas com a mesma disposição de retomar o mesmo esforço para readquiri-las. Para compreendermos o que Paulo de Tarso nos ensina, quando diz: eu sei viver na abundância e sei viver na penúria. Então, estamos aqui em treinamento. E temos agora essa perspectiva, essa amplitude da visão do espírito ao chegar no mundo espiritual, para promover a continuidade da sua experiência com saúde ou com as enfermidades morais. Porque são essas que vão determinar ainda todas essas sensações, é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Todas essas sensações são relatadas para nós nas comunicações mediúnicas, os nossos irmãos afirmando que ainda sentem dor em determinado órgão, que ainda sentem frio, ou que sentem calor, ou que sentem algo relacionado ao corpo, como necessidade fisiológica, algum tipo de alimentação específica, da qual permanece vinculado como recurso de prazer exclusivo, dando mais ênfase às satisfações e apetites da matéria do que se enxergar como espírito. Então, na verdade, toda a nossa proposta, como seguidores de Jesus que somos, e escolhemos a doutrina espírita como manancial de libertação e entendimento, portanto, somos espíritas, e para ser espírita, não vai aí nenhuma necessidade de qualificação especial, nenhum atributo de perfeição para assim nos denominarmos. Porque, segundo a introdução do Livro dos Espíritos,
quando Kardec nos ensina que é necessário criar vocábulos novos para termos novos, ali ele vai deixar bem claro que o adepto da doutrina espírita é o espírita. Simplesmente. Não tem nenhuma qualificação a mais. Não há nada além do termo espírita para sermos adeptos aos estudos, ao conhecimento, ao entendimento da doutrina espírita. Então, não façamos essa postura de ingenuidade ou de fuga, de acomodação, ao afirmarmos: falta muito para o ser espírita, eu ainda preciso me aperfeiçoar muito, eu ainda tenho muitas imperfeições, não posso me dizer espírita. Bom, aí vem a classificação do Livro dos Médiuns: os bons espíritas e os maus espíritas. Então, se nós nos achamos ainda maus espíritas, por conta de não termos ainda estabelecido um recurso natural de crescimento e progresso, ou se já nos encontramos com a consciência plena do trabalho, o compromisso assumido com Jesus, a frequência, a assiduidade, a vontade de servir, de se colocar como aprendiz, reconhecer as próprias limitações, reconhecer-se enfermo da alma, mas com Jesus como médico, e aí ser bom espírita, o que também não significa que o bom espírita tem bondade, tem generosidade, tem amor alcançados. Quando Kardec diz que não existe o médium perfeito, mas o bom médium é justamente esse que se esforça, não que alcançou a qualidade e perfeição. Então, dentro dessa perspectiva de exercício, de observação que a doutrina oferece, porque como ciência do infinito, como diz Kardec, uma imensa possibilidade de valores e entendimentos a serem observados. Então, nós temos a ciência espírita que apresenta a comunicabilidade dos espíritos para nos apontar para nós mesmos como eu me encontraria se eu estivesse agora no lugar desse irmão que está se comunicando. Esse é o objetivo das reuniões mediúnicas, o aprendizado. Servir à causa do Cristo, oferecer as possibilidades do pensamento, do coração, da palavra amiga, da mediunidade como intermediação de acolhimento desses irmãos. Quantos médiuns psicofônicos também afirmam: eu tive as sensações todas do comunicante enquanto ele estabelecia relação comigo, e que passaram depois porque não me pertenciam. Então, na prática mediúnica da observação, nós vamos entender o que Kardec fala nesse item 257 como chave de todo esse entendimento, tanto da comunicabilidade quanto dessas sensações, como sendo esse invólucro semimaterial que envolve o espírito, e que cada vez mais etéreo, cada vez conectados com as necessidades materiais. Aí estão todos os apontamentos e recursos naturais de progresso para a aquisição da verdadeira felicidade. Só haverá verdadeira felicidade com o total desprendimento das necessidades materiais, o que nos reporta a condição de que todos estamos muito distantes dessa grande felicidade, dessa grande luz. Mas estamos a caminho. E o nosso referencial e convite de Jesus é ser de perfeitos. Porque todos tivemos o mesmo princípio e alcançaremos o mesmo grau de perfeição a que se possa aurir. Sempre a perfeição relativa a Deus, que é a perfeição absoluta. Então, o Livro dos Espíritos é um compêndio, é a filosofia espiritualista que vem nos trazer a reportagem de todos esses irmãos
as respostas de Kardec, elucidando-nos esses 3 pontos básicos dos quais todos nós precisamos nos ater. É a Trindade Universal: Deus, Espírito e matéria. Então, Deus é o Criador, a inteligência máxima e suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que nos deu a vida e criou tudo que existe no universo. Esse Espírito, aí com letra maiúscula, não é o indivíduo, é um elemento, que o Livro dos Espíritos deixa bem claro isso. E a matéria, como sendo outro elemento. Então, Espírito independe de matéria, como Jesus ensinou a Nicodemos. Que é corpo, que é espírito. Se não nascermos de novo da água e do espírito, aí água ele está se referindo à matéria, não poderemos encontrar o reino de Deus. Ou seja, não poderemos desenvolver as aptidões, adquirir, por mérito dos próprios esforços, os recursos de conquistas pessoais, porque a evolução ela é individual. Ninguém transfere, como se transfere na internet dados, como se transfere numa conta bancária alguma soma de valor, nós não transferimos virtudes. A virtude é o tesouro da alma. Ela é intransferível. É uma conquista de cada um. Por isso, não existe uma encarnação idêntica à outra, no momento do nascimento. E também não existe uma desencarnação idêntica à outra. As particularidades, as sutilezas, a individualidade vai determinar essa característica. Então, cada um de nós vai experimentar, no curso da sua existência e desse desprendimento, e ao chegarmos no mundo dos espíritos, sensações particulares que dizem respeito às qualificações morais alcançadas por cada um de nós. Então, Kardec vem deixar bem claro, todo esse item é a transcrição de Allan Kardec. É um outro ponto muito importante ao estudante da doutrina espírita, que observe que a resposta do Livro dos Espíritos está sempre entre aspas. E se houver algo além dessas aspas, passa a ser o comentário de Allan Kardec. Porque Allan Kardec deu sua contribuição, depois de ter ouvido todas as respostas. Assim como ele fez a introdução do Livro dos Espíritos, depois de ter recebido toda a doutrina espírita. Porque ele faz um resumo da doutrina espírita num dos itens da introdução. Ou seja, ele já tem a experiência da observação. E nos convida a observar. E não tirarmos conclusões apressadas. Não julgarmos. Nos precavermos. Olhai, orai, vigiai, observai. Porque uma ciência precisa ter cautela de observação, de estudos particulares e depois em grupo. Vamos estudar em particular, pedindo ao nosso mentor que nos ilumine, que nos esclareça, que nos fortaleça na convicção, porque são os instrumentos libertadores para cada um de nós, em nossas vidas, alcançando esses parâmetros cada vez mais amplos nas propostas do bem com Jesus. Então, quando os Espíritos falam do que sentem, nunca será fisicamente, porque já estão sem os despojos físicos. Já estão libertos do corpo físico. Então, o que é que prende a essas necessidades? Há um livro muito interessante de Otília Gonçalves, psicografado por Divaldo Pereira Franco, uma trabalhadora da Mansão do Caminho, que afirma no seu livro, um depoimento muito pessoal, muito impactante para todos nós, quando ela nos diz que esteve anos na Mansão do Caminho, servindo em várias atribuições, na cozinha, na alimentação, junto às crianças, na evangelização. Só que ela diz, olha, eu ia para a casa espírita, mas eu ficava contando no relógio
a hora de ir embora. Porque eu queria ir embora. Eu estava ali de corpo presente. Eu entendi que é necessário o trabalho, o exercício do desprendimento, da proposta da caridade. Mas eu nunca fui à casa espírita de coração. Então, contava os minutos para ir embora, para a reunião acabar. Quando ela ia embora, ainda se julgava portadora do direito de levar alguma coisa para si sem permissão, atribuindo-se, no juízo próprio, de que ela poderia, assim, se apropriar, já que trabalhou e não ganhou nada em troca, nem um elogio, nem um afago, nem um encorajamento. Então, veja a completa falta de identificação do indivíduo com a proposta que a Casa Espírita apresenta, como recurso de trabalho, de desprendimento, de não precisarmos do testemunho pessoal, nem de destaque, nem de nenhuma postura para exigir compreensão, reconhecimento e muito menos glórias. E assim ela passou a encarnação dela, nessa conexão falsa, porque ela só estava de corpo presente na casa espírita, nunca de alma. Porque Kardec ensina que a alma é o espírito encarnado. E ao desencarnar, o que passa a ser? É a pergunta que ele faz. Volta a ser espírito. O indivíduo volta a ser espírito. Conectado ainda aos despojos, encarcerado agora na esfinge, no caixão, no cemitério, sentiu por 3 meses os vermes carcomer seu corpo. E Kardec faz essa explicação. Como é que o espírito, por meio dos suicidas, dos que receberam violência para desencarnar violentamente, vilipendiados, atacados, abruptamente afastados do corpo, sentem essa conexão por mais tempo e afirmam: eu estou sentindo os vermes carcomerem meu corpo. Já na condição de espírito. Como Kardec explica isso? Pelo perispírito. E mais uma vez afirmamos: recurso intermediário, aurido dos elementos do orbe que nos encontramos, e serve de conexão, auridos também pelo fluido vital, somado ao perispírito, para se conectar à matéria, e o objetivo é intelectualizar a matéria. Então, enquanto encarnados, nós temos uma espécie de pilha, que se forma o duplo etéreo, que vai dar fortaleza, vai dar condição, energia, para atravessarmos a nossa vida de encarnados num período mais ou menos previsto. E que desencarnar antes desse tempo previsto é retornar ainda com porções desses recursos. E aí Kardec fala que envolve o perispírito uma certa atmosfera de conexão, de recursos, que ainda o faz ter sensações como ele estivesse encarnado. Daí eu sentir frio, daí eu sentir fome, daí eu sentir fadiga, daí sentir desânimo, falta de energia, necessidade de sono. Então, são sensações que se reportam às peculiaridades muito mais relacionadas à moral, e aí ele afirma também que as dores morais são muito mais graves e muito maiores do que as do corpo. Então, isso para nós tem que ser refletido cautelosamente, porque é o nosso conceito de saúde. Nós desejamos com tanto carinho, com tanto amor, que a pessoa tenha saúde já, com muito carinho, com muita propriedade, com muita atenção, que a pessoa tenha saúde integral, que tenha saúde do espírito, porque é o reino dos céus que vem primeiro, para que depois tudo seja dado e acrescentado.
Jesus ensinou. Então, esse é o nosso treinamento. Sentirmos-nos como espíritos, nos vermos como espíritos, nos posicionarmos na carne com todas as atribuições, com o uso do prazer que ela proporciona, com o entretenimento que nos cabe, porque o espírita é uma pessoa normal, que tem a sua vida de entretenimento normal. Nós não estamos enclausurados dentro de um templo, proibidos. A doutrina nada proíbe. Nós precisamos agir no trabalho profissional com a mesma alegria e satisfação quando nos entretemos, ao passearmos, ao irmos à praia, ao irmos ao teatro, ao cinema, ao almoçar com a família, ao passearmos no bosque. Se desenvolvermos essa mesma alegria, não importa onde estejamos, o coração estará vibrando em luz. E é assim que nós construímos recursos pela convicção, pelo estudo, pelo desprendimento, pelo exercício, sem nos desprezarmos jamais. Nós não precisamos nos diminuir, nos desconsiderar perante essas informações. Elas precisam ser luz e proposta de libertação, porque nós vamos usar da experiência de alguém que fez uma viagem para um outro país e teve que aprender a se adaptar nesse outro país. O clima lá era diferente, a forma da roupa é diferente, o transporte é diferente, o fuso horário é diferente, a alimentação é diferente. Altivo Pampiro deu uma comunicação no Leon Denis, afirmando que demorou cerca de 1 ano no mundo espiritual, depois que desencarnou, para se adaptar àquele novo país do mundo espiritual. É adaptação, é vontade de servir. Nós lemos nosso lar e vemos lá disputa na construção de nosso lar, as pessoas queriam trazer alimentos de regiões mais inferiores para fazer parte do cardápio do nosso lar. E houve quase uma guerra. Ou seja, vai depender do nível onde nos encontramos, da condição moral que vivemos, do que valorizamos, porque é isso que vai determinar as condições naturais de libertação e ensejo para vivermos as propriedades de espíritos que todos nós somos portadores, mas que falta o estímulo e o ensejo de cada um de nós para assim realizarmos. Então, Allan Kardec ele conclui nesse item, no final, ele fala exatamente isso. Deduz-se daí, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Olha a escolha de cada um, a responsabilidade nossa. Que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. É a conclusão desse item de Allan Kardec. E que as nossas palavras foram apenas um estímulo para que todos vocês possam buscar nesse manancial de luz, atentamente, nas entrelinhas, informações muito mais amplas e preciosas do que aqui oferecemos e convidamos ao estudo. Então, eis aí o grande desafio do espírita: responsabilizar-se pelas suas escolhas. Não podemos mais transferir isso para Deus, para o mundo, para a política, para a sociologia, para a filosofia do mundo, para as escolhas dos outros ou o que os outros fizeram conosco. Porque nós vamos viver o mundo íntimo da conquista própria, dos próprios esforços, da própria convicção. Eis o tesouro que ninguém nos tira. Podem matar o nosso corpo, mas não o nosso ideal. Podem nos ameaçar com a morte, mas com a convicção de espírito e sabemos que vamos viver, teremos agora a alegria de servir, a vontade de aprender a amar, de renunciar, de nos dispor ao voluntariado do compromisso da Casa Espírita, que é uma porta maravilhosa de conexão com essas propriedades e que nos torna aptos a desenvolver a caridade. Bom, benevolência aos equívocos dos outros
indulgência para com aqueles que se colocam no nosso caminho e nos prejudicam. Esse exercício, essa postura, é que nos dá o equilíbrio, a serenidade e as propriedades naturais para nos fazermos. Então, dentro de cada um de nós, o reino dos céus estabelecido com Jesus à nossa frente, como irmão presente de vida, hoje e sempre. Um grande abraço para todos, muita paz e saudades de todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Moisés. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu estudo. Não, muito obrigada. Que assim E seja. assim, vamos terminando, né, o nosso estudo dessa noite. Vamos fazer a nossa oração. Né? Vamos todos concentrados. Como disse o nosso Moisés, somos cada vez mais responsáveis pelas nossas escolhas. Quando nos preparamos para uma viagem, nós olhamos para onde vamos. Nos preparamos com as roupas adequadas, com a moeda apropriada, com os costumes daquele local. Para nos prepararmos para a nossa viagem para o plano espiritual, o que vamos levar? Vamos levar o conhecimento adquirido, vamos levar as nossas qualidades. Isso que nós vamos levar, nada mais. A nossa inteligência, aquilo que a cada encarnação, em qualidade das nossas virtudes, do nosso conhecimento, aprimoramento da nossa inteligência, essa é a nossa bagagem. Então, que saibamos escolher, que saibamos, a cada semana, a cada dia, realizarmos escolhas melhores. Temos certeza de que todos nós, esta família que aqui se encontra da nossa casa, tem se esforçado. É isso que os nossos amigos espirituais nos recomendam sempre. O esforço para que sejamos melhores. E nesse momento também, que já estamos nesse momento tão difícil no mundo, já vamos para 7 meses dessa pandemia, que possamos vibrar pelos pesquisadores, pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão em casa, mas psicologicamente muito abalados, pelas famílias que tiveram perdas e ainda não têm a compreensão das leis divinas, por aqueles todos que retornaram ao trabalho, que todos eles possam ser envolvidos na vibração de acolhimento, na vibração de cuidado, na vibração de respeito. Que possamos todos continuar unidos, com respeito, com carinho, com a certeza
de que Deus está à frente de tudo, mas que precisamos fazer a nossa parte com responsabilidade. E assim, queridos, que tenhamos todos uma boa semana. E com a permissão de Deus, nosso Pai, dos amigos espirituais da nossa casa, de Jesus, nosso Mestre, nós pedimos para dar por encerrada a reunião dessa noite. Assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos. Semana que vem estamos aqui novamente. Que todos vocês estejam bem e como nós, né, com muita saudade de estarmos presencialmente na nossa casa, mas que possamos continuar o nosso trabalho e que tenhamos paciência, e façamos o nosso melhor dentro do que é possível hoje.